Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Sérgio Sarquis, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. Nós estamos fazendo uma série de exercícios da banca Sebrasp. E nessa aula de hoje, nós daremos continuidade ao assunto chamado Lógica Proposicional. Vamos à nossa primeira questão. Julgue o item que segue a respeito da lógica proposicional. A sentença: o reconhecimento crescente da necessidade de reformas na área econômica é consequência da crise que acompanha a sociedade há várias décadas. Pode ser representada na forma P, então, que, sendo P e Q proposições lógicas simples, convenientemente escolhidas. Certo ou errado? Bom, antes de nós resolvermos propriamente essa questão, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos. A gente vai buscar lá no dicionário o significado da palavra consequência. E o dicionário nos traz que consequência é aquilo que resulta ou é produzido por causa de, efeito ou resultado. Então, vamos pegar o primeiro exemplo. Exemplo número 1. Vencer na vida é consequência de trabalhar. Exemplo número 2. O sucesso é consequência de muito trabalho. Exemplo 3. O engarrafamento do trânsito é consequência das fortes chuvas. Então eu peguei 3 exemplos que trazem no seu conteúdo o termo é consequência. Se você observar bem, existe uma diferença marcante entre o exemplo 1 e os demais exemplos. Vamos dar uma olhadinha e tentar visualizar qual é essa diferença. Olha só. Eu tenho aqui a palavra é consequência. Aqui também eu tenho a palavra é consequência, o termo é consequência. E aqui também eu tenho o termo é consequência. Então, o que existe em comum entre esses 3 exemplos é a presença do termo é consequência. Só que eu observo o seguinte: no primeiro exemplo, eu tenho aqui o verbo vencer e depois eu tenho o verbo trabalhar. Então, eu observo que eu tenho o termo é consequência, vamos assim colocar, eu tenho o termo é consequência, e depois desse termo nós temos um verbo, aqui, nós temos um verbo e logo em seguida nós temos o outro verbo, que é o verbo trabalhar. Então, entre esses 2 verbos existe o termo é consequência. Muito bem. No exemplo 2, eu tenho a palavra consequência, mas eu não tenho um verbo aqui. Cadê o verbo antes? Quando eu falo de muito trabalho, né, aqui trabalho não é o verbo trabalhar. Mas o que importa é que antes da palavra é consequência eu não tenho o verbo. Aqui, a mesma coisa. O engarrafamento do trânsito, eu não tenho o verbo. E aqui também eu não tenho o verbo. Então, nós temos aqui um exemplo onde a palavra é consequência está entre 2 verbos. Aqui, a palavra é consequência, ela não está entre 2 verbos, assim como no exemplo 3 também não. Então, nós observamos o seguinte: quando esse termo é consequência está entre 2 verbos e 2 verbos no infinitivo, vencer, trabalhar, né? Lembrando que o tempo
verbal infinitivo, ele se caracteriza por trazer verbos na terminação AR, ER e R. E tem também até a terminação OR, né? Como é o caso, por exemplo, do verbo por. Então eu estou trabalhando aí com tempo verbal infinitivo, certo? Com o verbo na sua essência, na sua naturalidade, né? A forma natural do verbo é vencer. A forma natural do verbo é trabalhar. Isso aí se caracteriza o verbo no infinitivo. Muito bem. Quando eu estou trabalhando com dois verbos, um antes e um depois, no infinitivo, eu consigo transformar essa frase, eu consigo transformar essa sentença numa proposição lógica composta. Vamos ver o exemplo. Vamos apagar o que eu já fiz aqui, só para a gente poder entender melhor. Quando eu digo assim, olha, vencer na vida é consequência de trabalhar, eu posso transformar essa frase da seguinte maneira: se trabalho, então venço na vida. Então eu vejo, eu observo nitidamente a existência do conectivo da condicional, se então. Então nós poderíamos, em forma simbólica, representar trabalho pela letra T, vencer na vida pela letra V e colocar a nossa representação da condicional. Se trabalho, então venço. Lembrando que na forma T, então V, a proposição T é chamada de antecedente e a proposição V é chamada de consequente. Então fica claro o que ele disse lá, que vencer na vida é consequência de trabalhar. Ou seja, se trabalho, então eu venço. Existem inúmeros outros exemplos de proposições desse tipo, né? A gente está acostumado muito com aquela frase assim, se estudo, então passo, né? Se me dedico, então serei aprovado em concurso, aquela história toda. Então eu noto aí que eu consigo pegar a frase número 1, exemplo número 1, e transformar numa proposição lógica composta. O que me chama a atenção é o fato de que o termo é consequência, ele está posicionado entre dois verbos. No caso, vencer e no caso, trabalhar. Muito bem. Já no exemplo 2, eu não observo a existência logo do primeiro verbo aqui. Não existe um verbo aqui. Então eu não consigo transformar essa frase numa condicional. Se eu não consigo transformá-la numa condicional, significa que essa frase ela é uma proposição simples. Ela não é uma proposição composta, como era o do exemplo 1. Eu não consigo transformá-la numa condicional porque ela é uma proposição simples. Ela não é uma proposição composta. A mesma coisa acontece no exemplo 3. O engarrafamento do trânsito é consequência das fortes chuvas. Isso aqui também é uma proposição simples. Então eu não consigo transformá-la numa proposição composta, mais especificamente falando na condicional se então. Percebem isso? Então o que chama a atenção nossa é que o termo é consequência
Para ela se transformar numa proposição composta, e consequentemente numa condicional, é necessário que haja dois verbos. Por quê? Porque a existência de dois verbos caracterizam duas ideias, duas proposições simples. Cada verbo vai formar uma proposição simples. Com a existência de dois verbos, eu terei duas proposições simples e eu consigo transformá-la numa condicional, numa proposição composta. Agora, quando eu tenho um único verbo, eu tenho uma única ideia central. Então eu tenho uma proposição simples. E se a proposição é simples, evidentemente que eu não consigo transformá-la em uma proposição composta do tipo condicional. Perfeito? Muito bem. Então agora vamos ver questões da banca CESP, onde aparece esse conceito, que exploram o uso do termo é consequência. Vamos lá. Então, voltando para a nossa questão original. Do ano 2018, ele diz assim: a sentença, vamos aqui registrar, o reconhecimento crescente da necessidade de reformas na área econômica, muita atenção agora, é consequência da crise que acompanha a sociedade há várias décadas. Então, o que é importante a gente observar é o seguinte: ele usou o termo é consequência. Então, nós vamos pegar aqui, ó, e nós vamos colocar o termo é consequência. Fechou? Então aqui nós vamos colocar o termo é consequência. Muito bem. Agora nós vamos tentar identificar a existência de dois verbos, um antes e um depois. Quando ele fala assim, o reconhecimento crescente da necessidade de reformas na área econômica, eu não observo a existência de nenhum verbo aqui, né? O reconhecimento crescente da necessidade de reformas na área econômica. Faltou o verbo. Cadê o nosso verbo? Eu não estou achando o verbo nessa frase. Da crise que acompanha a sociedade há várias décadas. Pode até ter um verbo acompanhar aqui, né, que acompanha, mas eu não estou observando o verbo aqui na primeira. Ora, eu tenho aí então uma proposição simples. Eu não tenho uma proposição composta, porque eu não tenho duas proposições simples. Eu não tenho dois verbos, eu não tenho duas ideias formadas. Eu tenho uma única ideia formada. Portanto, essa frase que ele me deu é uma proposição simples. Fala, pô, Sérgio, mas é uma frase muito grande. Não importa. O que importa é que ela traduz uma única ideia. E se ela é uma única ideia, ela é uma proposição simples. Portanto, não faz sentido ele falar em proposição composta. Ele está me dando aqui uma proposição composta. E isso, nesse caso, não cabe. Portanto, o item que ele pede que eu julgue, ele está errado. O item está errado. Eu só consigo transformar em proposição composta caso eu tenha, entre a palavra, o termo é consequência, eu tenha dois verbos. Cada verbo caracteriza uma oração. Cada verbo caracteriza uma ideia. Se eu tenho duas ideias distintas, eu tenho duas orações, duas proposições. Aí eu consigo transformá-la numa proposição composta. Caso contrário, não. Perfeito? Muito bem. Aí eu corri atrás de outras questões da banca CESP, onde eles exploram o mesmo conceito. Vamos dar uma olhadinha.
No mesmo ano de 2018, a Banca CESP colocou essa questão. A vigilância dos cidadãos exercida pelo Estado é consequência, olha aqui de novo o termo, é consequência da radicalização da sociedade civil em suas proposições políticas. Então vamos lá. Eu tenho aqui o termo é consequência, vamos registrar aqui, é consequência. Muito bem. E agora eu vou tentar identificar a presença de verbo. Olha, uma simples olhada com mais carinho aqui, olha aqui, ó, radicalização da sociedade civil em suas posições políticas. Cadê o nosso verbo? Na sua forma infinitiva, como a gente costuma dizer, né? Cadê o nosso verbo na forma infinitiva? A vigilância dos cidadãos exercida pelo Estado, né? Cadê o nosso verbo? Cadê a nossa proposição simples antes e depois? Não existe. Então, todo esse mundo de palavrinhas aí, na verdade, está expressando uma única ideia. Portanto, estou diante de uma proposição simples. E se ela é uma proposição simples, jamais eu posso transformá-la numa condicional. Porque para transformá-la numa condicional eu teria que ter duas proposições simples, não uma única proposição simples. Portanto, novamente o item está errado. Então vocês observem que são duas questões de 2018 que apresentam a mesma estrutura, foram formuladas em provas diferentes, mas é muito importante você ficar de olho no termo é consequência. É muito importante isso. Tá? Toda essa frase que ele colocou, na verdade, exprime uma única ideia. Portanto, ela é uma proposição simples. Logo, eu não posso representá-la através do conectivo sem então. Vamos para mais um exemplo do ano de 2015. Né? Por isso que é importante a gente resolver bastante questões, mesmo de anos anteriores. Porque essas questões fazem parte do banco de dados, né? E o professor que vai elaborar novas questões, eles aproveitam essas ideias, mudam as frases, mudam as palavras, mas a ideia central é a mesma. Então vamos lá. Considerando que as proposições lógicas sejam representadas por letras maiúsculas e utilizando os conectivos lógicos usuais, julgue o item a seguir a respeito da lógica proposicional. A sentença "a aprovação em um concurso é consequência", olha aí novamente, é consequência, vamos colocar aqui, é consequência de um planejamento adequado de estudos. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho o antes e o depois da palavra consequência. Então, vamos procurar os tais verbos. Vamos ver se a gente encontra dois verbos que caracterizem duas proposições simples, uma antes e a outra depois. Vamos lá. Quando ele fala aprovação em um concurso, o termo aprovação aqui é um substantivo. Isso não é um verbo. Cadê o nosso verbo? Cadê o nosso verbo? Pronto, gente. Só isso é suficiente para você dizer, olha, Sérgio, eu não tenho a primeira proposição simples. Se eu não tenho a primeira proposição simples, eu não vou ter duas proposições simples. Portanto, eu não consigo transformá-la em uma condicional
como ele está pedindo. E vocês percebam, né? É sempre na condicional. As 3 questões que eu já resolvi até agora, as 3 trabalham com a condicional. Por que na condicional? Porque para quem já estudou conectivo sem então, sabe que o que vem antes é o antecedente e o que vem depois é o consequente. Então, sempre que eu tenho o antecedente e o consequente, eu tenho uma condicional. Nesse caso, eu teria que ter 2 proposições simples para transformar numa condicional. E não é o que acontece. Então a dica, mais uma vez, é a seguinte: você posiciona o termo é consequência e verifica se antes e depois você tem 2 verbos no infinitivo. Se você tiver 2 verbos no infinitivo, você tem 2 proposições simples. Aí você transforma em condicional. Caso contrário, a ausência de um verbo ou até mesmo a ausência de 2 já sugere que você não consegue transformar em proposição composta. Ponto. Nessa questão, o simples fato de eu não ter uma proposição simples aqui me impede de transformar em condicional. Portanto, mais uma vez, o item está errado. Tá? Fica ligado nisso, porque o CESP gosta desse tipo de sentença de proposição, porque muitos alunos passam por cima desses conceitos. Eu sei que são conceitos um pouco mais aprofundados, é um estudo mais aprofundado, mas nós estamos falando da banca CESP, né? Não é uma banca qualquer. É uma banca que sempre procura explorar o máximo do candidato. Vamos para mais uma questão. Olha aí, ó. Fomos um pouquinho mais lá atrás, para o ano de 2013. Vamos ler essa questão. A sentença, a indicação de juízes para o STF deve ser, olha aqui, deve ser consequência. Então, mais uma vez, nós temos o termo é consequência. No caso aqui, ele colocou em deve. Deve ser consequência. Muito bem. Vamos agora, então, procurar o verbo antes e o verbo depois. Se eu observar a presença de 2 verbos no infinitivo, caracterizando 2 proposições simples, eu consigo transformá-la em uma condicional. Caso contrário, não. A indicação de juízes para o STF. Ora, senhores, a indicação de juízes para o STF, o termo indicação aqui é nomeação, indicação, é o caso aqui é um substantivo. Então eu não observo a existência do verbo. Cadê o nosso verbo? Se eu não tenho o nosso verbo, eu não tenho uma proposição simples. No caso, eu não consigo ter 2 proposições simples. Toda essa frase, ela é uma única proposição. Então, jamais eu posso usar a condicional. Portanto, novamente, eu tenho aqui um item errado. Perfeito, pessoal? Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando, porque na verdade a gente está indo um pouquinho mais além. Nós estamos aprofundando os nossos conhecimentos no que diz respeito aos conceitos básicos da lógica proposicional. Mas eu repito, nós estamos trabalhando com questões da banca CESP, que talvez seja a banca mais rigorosa em termos de análise, principalmente se falando em lógica. Ok? Vamos para mais uma questão. Vamos lá. Olha só. Agora nós estamos no ano de 2008. Lá atrás, né? Então, nós estamos resolvendo questões de 2018, 2019, 2020. Agora nós encontramos uma questão lá de 2008. E o que me chamou a atenção nessa questão, comparada às que nós resolvemos até agora, é o seguinte. Olha o texto dessa questão. Considere as seguintes proposições lógicas representadas pelas letras P, Q, R, S.
Então, ele já está afirmando, e de fato são, que nós estamos diante de proposições lógicas. E detalhes, todas elas são proposições simples. Nesse país, o direito é respeitado. O país é próspero. O cidadão se sente seguro. Todos os trabalhadores têm emprego. Então nós estamos trabalhando com proposições lógicas, proposições simples. Muito bem. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes. A proposição: o país ser próspero e todos os trabalhadores terem emprego é uma consequência de, nesse país, o direito ser respeitado. Pode ser representado simbolicamente por Q e R, então P. Muito bem. Então, eu sempre digo assim, estudar não é decorar. Porque tem aluno que decora uma, duas questões e quando aparece uma parecida, ele vai e usa a mesma resposta. E não é bem assim. Observe uma coisa. Nessa questão, ele está usando o verbo ser, todos os trabalhadores terem emprego, o direito de ser respeitado. Então nós temos aí 3 proposições simples. O país ser próspero, que é simbolizado pela letra Q. Olha só, a letra Q. O país ser próspero. Todos os trabalhadores têm emprego, simbolizado pela S. O direito de ser respeitado, simbolizado pela letra P. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos reescrever essa expressão de acordo com o que ele falou. É uma consequência de. Lembre-se que quando você escreve a condicional, vamos usar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Quando a gente escreve uma condicional, eu tenho o antecedente e eu tenho o consequente. Se ele está dizendo que tudo isso é consequência, então nós vamos escrever assim, ó, presta bem atenção. O direito de ser respeitado, o direito de ser respeitado, vamos lá. O direito de ser respeitado tá? Olha aqui, ó. Nesse país, o direito de ser respeitado. Então o que? O país é próspero. E todos os trabalhadores têm emprego. Todos os trabalhadores têm emprego. Beleza? Se nesse país o direito é respeitado, se nesse país... Vamos colocar aqui a frase do jeitinho que ele colocou. Se nesse país o direito é respeitado, então o país é próspero e todos os trabalhadores têm emprego.
Conclusão. Nós estamos diante aqui da seguinte situação. O direito ser respeitado, o país é próspero, todos os trabalhadores têm emprego. Então, se eu for colocar em linguagem lógica, eu tenho a letrinha P, atenção, então, o país é próspero, eu tenho aqui, abre parênteses, a letra Q, o conectivo E, e todos os trabalhadores têm emprego. Todos os trabalhadores têm emprego. Perfeito? Então, ele colocou totalmente de forma equivocada, né? Primeiro que ele nem usou a letra S. Ele nem usou a letra S. Então, mais uma questão onde... Mas nesse caso, vocês observem que nós temos o termo é consequência, mas eu tenho verbos antes, verbos depois, esses verbos estão sendo trabalhados no infinitivo, portanto, cada verbo caracteriza uma proposição simples, e eu consigo transformá-la em linguagem de proposição composta, no caso usando a condicional. A alternativa, o item só está errado, porque a forma como ele representou é que está errada. Perfeito? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, né? E se realmente isso aconteceu, não se esqueça, deixe seu like, faça um comentário, aproveite para se inscrever no nosso canal, acesse nossas redes sociais, ative as notificações para que você possa receber em tempo real todas as aulas que nós estamos postando semanalmente. Nós estamos fazendo uma série de exercícios da Banca CESP, porque nesse momento a Banca CESP está promovendo diversos concursos muito importantes por esse Brasil afora. Então, até atendendo a pedidos dos nossos alunos, a gente está colocando bastante questões da Banca CESP, porque ela é a banca que está promovendo diversos concursos nesse momento. Ok? Na próxima aula daremos continuidade com resolução de questões da Banca CESP. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.